Amado e amada de Deus, aqui nos encontramos no nosso programa Cuidados para Acalmar a Alma. Hoje, dia 4 de julho, segunda-feira, vamos iniciar a nossa semana. Deixei São Pedro aqui ainda, né? Ontem nós gravamos o dia de São Pedro e São Paulo, mas está aqui a imagem dele e falo que muitas pessoas talvez não vão entender, não conseguem entender o que a imagem ela tenta nos apresentar, né? Muitas pessoas estão falando, acreditam que nós adoramos imagens como se eu olhasse para essa imagem e acreditasse que São Pedro está nela. Não, mas essa imagem é representativa, né? Se vê quantos detalhes, né? Se você olhar, ele está com o pezinho em cima da pedra. Pedro, tu és pedra. Ele carrega na cintura as chaves, né? Te darei as chaves do céu, né? Aqui tem a palavra de Deus, né? Nós temos o livro de São Pedro e ele está com a mão apontada para o céu. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. Você entende que a imagem, ela, na verdade, ela é integrado na imagem do santo tudo aquilo que é próprio dele, da história dele. Então a imagem, ela acaba falando por si só, né? Então assim, adoramos a imagem? Não. Mas aqui está uma imagem que eu posso enxergar todos esses dons da história de São Pedro, né? Mas vamos lá, o evangelho de hoje é totalmente diferente, só quis aproveitar a oportunidade para ensinar esse detalhe muito especial para nós, né? Olhe para as imagens, não ali acreditando que aquela imagem ela tem a presença. Não tem a presença. São Pedro está lá no céu, né? A imagem é como uma fotografia de quem nós amamos, né? E ali a gente olha e fala assim, oh, que saudade, né? Mas a gente sabe que não está junto da gente, está no céu. Então vamos lá. O evangelho de hoje de São Mateus, capítulo 9, versículos de 18 a 26. Enquanto Jesus estava falando, um chefe aproximou-se, inclinou-se profundamente diante dele e disse: minha filha acaba de morrer, mas vem, impõe tua mão sobre ela e ela viverá. Jesus levantou-se e o seguiu junto com os seus discípulos. Nisto, uma mulher que sofria de hemorragia há 12 anos veio atrás dele e tocou a barra do seu manto. Ele pensava consigo, se eu conseguir ao menos tocar no manto dele, ficarei curada. Jesus voltou-se e ao vê-la disse, coragem, filha, a tua fé te salvou. E a mulher ficou curada a partir daquele instante. Chegando à casa do chefe, Jesus viu os tocadores de flauta e a multidão alvoroçada e disse, retirai-vos, porque a menina não morreu, mas está dormindo. E começaram a caçoar dele. Quando a multidão foi afastada, Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. Essa notícia espalhou-se por toda a região. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados e amadas de Deus, nós estamos diante de um relato onde nos é apresentado duas pessoas com uma fé muito grande. Então nós estamos diante de um pai que a filha morreu e ele pede para Jesus ir lá e ele acredita que se ele tocar nela, ela vai voltar a viver. Isso é fé. Mas ao mesmo tempo estamos diante de uma mulher que por 12 anos sofria de uma hemorragia. E não nessa passagem, mas em outras passagens nós vamos encontrar que ela já havia passado por muitos médicos, já havia gastado uma enorme quantia de dinheiro e nada curava essa hemorragia, que iria levá-la
a morte. Mas ela, vendo Jesus passar, pensou: se eu tocar apenas na orla do teu manto, eu ficarei curada. Isso é fé. Isso é fé. Então nós estamos diante de duas pessoas de uma fé muito grande. E ali se colocaram em contato com Jesus. Primeiro, o pai fala para Jesus: olha, minha filha está morrendo, mas se o Senhor tocar nela, ela vai viver. Vem comigo. Jesus, naquele instante, atendeu o pedido daquele homem, foi com ele. No meio do caminho, uma mulher vendo ele, e a palavra em outra passagem vai dizer que a multidão era muito grande. Jesus até pergunta: quem me tocou? E as pessoas vão falar: mas mestre, como quem te tocou? Está todo mundo te tocando. Mas Jesus sabia que tinha saído uma força dele. E a mulher ali se levantou. E ele fala: a tua fé te salvou. E é interessante isso porque muitas vezes a gente não entende que é o poder da nossa fé. Eu preciso ter fé que esse Deus é poderoso. Eu preciso ter fé que Deus tem o poder de me curar, que Jesus ele tem o poder de me salvar. Eu preciso ter fé. E a fé, ela não anda junto com a dúvida, né? Eu vou pedir aqui para Deus, mas eu vou fazer um trabalho lá em tal, centro, ou terreiro, não sei. Então quer dizer que a tua fé, ela está mais fraca. Eu vou pedir aqui, mas eu fiquei sabendo que fulano tem não sei o que, eu vou lá. Então a tua fé, ela não está sendo ali poderosa. E é interessante porque, quando a gente vê esse momento onde Jesus ele estava passando por uma multidão e uma multidão tocava, mas só uma mulher conseguiu o milagre. E porque ela tinha fé. E aí a gente corre o risco de ver assim, uma multidão que até recebe Jesus na Eucaristia, mas nunca vai receber nada. Porque falta-lhe a fé. Comunga, vai à missa, mas não vai receber nada além disso, porque não tem fé. Não acredita verdadeiramente que está recebendo Jesus Eucarístico. Não comunga com fé, tendo a certeza que aquele alimento é remédio, é força. Tem o poder sim de curar. Aí, quando Jesus chega depois lá, cura a primeira mulher, chega na casa onde a menina estava morta, e ele fala para a multidão que a menina dormia, e a multidão falou: olha, ele está louco, como que... Mas ele afasta a multidão e ele levanta a menina. Então aí a fé daquele pai foi honrada também. Mas preste bem atenção numa coisa, porque essa passagem também nos faz, então, primeiro pensar na dor, Quantas dores que nós temos, dores de doenças que às vezes arrastam tanto tempo para serem curadas, Eu falo que eu participo dessa realidade. O câncer, ele é uma doença que pode levar, não vou dizer leva, tem casos que é tão rápido, mas tem casos que levam anos. E aí você pode se colocar no lugar desta mulher. Por 12 anos sofreu com aquilo, Mas ao mesmo tempo, alguém que não perdeu a fé, tem o sofrimento da enfermidade, mas não tem um sofrimento que a torne fria espiritualmente. Ela consegue continuar unida a Deus. Os sofrimentos da minha vida não podem me afastar de Deus, mas deve me aproximar de Deus. Segundo ponto, Padre, mas Jesus ele deu vida novamente àquela menina. Jesus curou aquela mulher.
E por que tantas crianças morrem quando pais, rezam e pedem? É porque eles não tiveram fé? Por que tantas pessoas morrem aí da enfermidade, não são curadas? E rezaram com fé, mas é porque a fé delas era fraca? E aí a gente vai entender uma outra coisa, que existe o querer de Deus. E eu não posso duvidar do poder de Deus. A fé desse homem e dessa mulher era: eu sei que tu podes. Eu sei que tu podes. Eu sei que Deus tem o poder. Mas o ponto principal é entender o querer. E aí, quando nós entendemos o querer, a gente vai entender o quê? Nós vamos entender que existe uma vontade que é superior à nossa. Padre, mas como que Deus pode querer a morte de alguém? Meu irmão, a morte é vista por nós como sofrimento porque a gente se separa de quem a gente ama, mas para Deus não é vista como sofrimento. É através da morte que a gente tem a graça do céu. É através da morte que a gente vai viver uma nova vida. É através da morte que a gente volta para os braços de Deus. Então não é esse castigo que você imagina. É dolorido sim para nós que ficamos. Mas, Padre, o sofrimento de alguém que está ali passando por uma enfermidade por tantos anos? Sim. E a gente vai entender também que alguns sofrimentos na nossa vida vai de encontro com a cruz que Jesus disse que a gente vai carregar. Que o viver envolve alegria e tristeza, saúde e doença. A dualidade da vida, onde eu não vou ter só ali a bonança, eu vou ter as tempestades. É uma dualidade. Então, eu preciso ter essa compreensão, até mesmo para eu poder lidar com a realidade da minha vida. A palavra de hoje é uma palavra assim, que se for para continuar falando, eu ia falar muito mais, mas eu estou vendo que o tempo já se adianta. Mas pense nisso. Eu nunca duvido que Deus tem o poder. Eu sei que Deus tem o poder. Mas cabe a Ele saber. A vontade é dEle. Eu rezo isso no Pai Nosso e isso precisa ser verdadeiro de coração. Seja feita a vossa vontade. Então vamos rezar? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe, o Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Bom dia, Padre Túlio, eu sou o André, estou aqui na fila do hospital para fazer a tomografia. Hoje cedo eu já fui na missa aí e ouvi as suas palavras muito boas, o pessoal foi da festa, Então, até rapidinho, estou aqui lutando contra essa doença, Mas eu estou à procura do milagre, certo? Então, por isso que eu ouço todos os dias, a sua homilia, isso me dá força, Toda vez que eu estou em Barreiros, fazendo meus exames, e meu tratamento, eu passo aí na igreja, que ao vivo e a cores é muito melhor, tá bom? Obrigado, Padre Túlio, Deus abençoe a todos aí que estão nessa luta comigo, certo? Que está esperando o pessoal, e se Deus quiser, a gente vai salvar. Ou aqui ou lá em cima, a gente vai salvar sim, tá? Obrigado.